A gente vai começar agora às 18h30, a última sessão desse dia de hoje. A sessão é intitulada Poéticas e Resistências Vegetais, Inspirações a partir do Mundo Guarani. E vai ser uma conversa da Gerá Guarani com a Anaí Vera. Eu vou ler rapidamente as bios. Gerá Guarani é pedagoga pela Universidade de São Paulo, foi professora e diretora da Escola Indígena Guaraporó. Depois a Gerá me corrige. É agricultora e liderança da Guarani da terra indígena Tenão-Deporã, no extremo sul de São Paulo, onde também realiza projetos culturais e documentários. E a Anaí Vera é paraguaia, mora no Brasil, estudou biologia na Faculdade do Mato Grosso do Sul, mas mudou de profissão ao virar mestre em antropologia pela UFSC. Apoia e assessora organizações indígenas que trabalham em prol dos direitos dos povos indígenas. Trabalhou 10 anos no setor público, no Ministério da Educação e Ciências e na Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai, participando da construção coletiva das políticas públicas para os povos indígenas. Atualmente, é doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, onde pesquisa sobre etnologia guarani e de outros povos indígenas das terras baixas sul-americanas. Eu vou passar para elas. Muito obrigada a todos que estão aqui. Muito obrigada, Anaí e Gerá. Nhandecaru, de Pamei. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Pamei, Nhandecaru, na verdade, significa boa tarde em Guaranimbá. E Pamei é para todos. Então, eu, Gerá Guarani, inicio a fala dizendo Havete, obrigada por esse espaço, por essa oportunidade também de estar aqui, que o pessoal do Pivô convidou. A minha aldeia indígena Guarani está a 60 quilômetros daqui, umas 2 horas de carro. E aí, pensando em outras regiões de aldeias indígenas, de outros povos, parece bem pertinho, mas ao mesmo tempo, para a gente que está nessa situação, para mim, que nasci há 41 anos atrás, nesse território indígena, às vezes parece muito longe também. Vim para a cidade só as 2 horas, mas já tive a felicidade de ir para o Acre o ano passado, no mês de setembro, e fiquei 17 horas num barco para chegar numa aldeia indígena. E então eu sei a dimensão do nosso Brasil em relação à distância, né? Mas hoje eu vim animadinha, porque fiquei tomando também chimarrão, erva mate na aldeia o tempo inteiro, que teve 2 reuniões, e aí então eu vim, nem vi o tempo passar para chegar aqui. Então, é até por essa oportunidade de fala, de poder compartilhar um pouquinho a vida Guaranimbá, né? A vida, um dos aspectos, um dos movimentos, uma das partes de intenção muito concreta, assim, de cada vez mais fazer, que está dentro, então, da vida Guarani com a relação com as plantas, né? E com as plantas que a gente vai consumir, que a gente vai comer, e qual é a nossa visão, a nossa sensação, o nosso sentimento no mundo disso, né? E aí, então, antes de qualquer coisa, quero também dizer que estou bem feliz de estar aqui do lado da Anaí, da Paraguaia, amiga Tcheinum, para conversar um pouquinho. E também falar para vocês que, então, a aldeia indígena, a terra indígena Tenão-Deporã, é do povo Guaranimbá, que está aqui, então, super próximo da capital de São Paulo, ainda é capital de São Paulo, está no extremo sul, e a gente tem uma terra hoje maior. A gente tem quase 16 mil hectares, e esse 16 mil hectares se concentra na Mata Atlântica, no pedaço que restou da grande Mata Atlântica, né, aqui em São Paulo. E aí hoje, depois da portaria declaratória, né, que é um documento que vem do Ministério da Justiça, né, do nosso país,
que a gente recebeu em 2016, hoje a gente tem 14 aldeias. 14 aldeias nessa terra indígena. Uma das novas é a minha, que é a Calipetã, que já vai fazer 9 anos. E isso significa que a gente retomou essa área antes mesmo da portaria declaratória, antes mesmo do Ministério da Justiça reconhecer essa terra como terra guarani. E aí, então, eu posso contar para vocês também que eu nasci na aldeia Tenondeporã, que já foi chamada também de Vila Guarani, de Morro da Saudade e de Barragem. Mas hoje é Tenondeporã, o mesmo nome que tem toda a terra indígena, que significa futuro bonito, futuro de esperança, ou futuro bom, que Tenondé é tudo que está para frente de fisicamente ou para frente de futuro. E Porã é tudo que é bom, as situações boas, as comidas boas, as ações das pessoas. E Porã, Rejapaporã, então você teve uma boa atitude. E aí, então, nessa aldeia onde eu nasci, ela tem 26 hectares. E uma outra aldeia mais antiga tem também 26 hectares. É uma aldeia muito pequena para o povo Guaranimbá. E aí, então, essa aldeia, para vocês terem uma ideia do tamanho correto de uma terra indígena para o povo Guaranimbá. Eu morar com a Naí na mesma terra, e para eu chegar na casa dela, eu teria que, no mínimo, caminhar por 1 hora, para ter uma ideia da expansão, né, do tamanho do território que teria que ser. E nessa aldeia que eu nasci, eu já saía da minha casa, já entrava na casa do outro. Muito pequena. E além da gente lutar pela demarcação, a gente trabalhar a questão das mulheres, dos jovens, da escola indígena na aldeia, do postinho de saúde na aldeia, a gente também tinha que fazer reuniões por conta de galinhas que entrou no vizinho e comeu milhinho, as meia dúzia de pezinho de milhinho. E a gente não podia falar, não podemos fazer reunião de galinhas, com problema de galinhas, porque a gente tem mais coisas para fazer. Não, tem que fazer também, porque é importante. E aí hoje, então, a gente tem essa terra maior, tem 14 aldeias, e o Pivô levou as pessoas daqui para lá também, foram nos visitar, e lá eu contei que nessa terra ampliada, então tem aldeias que foram construídas só por mulheres Guarani, e mulheres Guarani que não estão lá de cocar, que não trocaram só de cocar, né? Tipo, dentro de um outro conceito político interno, que é de fortalecer, de reviver de novo um trabalho de uma liderança modificada da palavra de poder para força, porque poder a gente não divide, mas a força a gente divide, porque quanto mais divide, maior fica, mais seguro fica para todo mundo, né? E aí, então, dentro de um pouquinho disso tudo que eu dei uma pincelada, a gente está muito feliz nessa terra nova, porque em 2001 a gente teve um encontro nessa aldeia pequenininha que eu nasci, com mais de 800 Guarani. E a maioria dos Guarani mais velhos que falaram lá, alguns até já faleceram, falavam sempre muito da comida Guarani que já não existia mais. E na época eu tinha 22 anos, e tudo que eles falavam, eu nunca tinha, a maioria dos pratos que eles estavam citando, eu nunca tinha visto na minha vida, já tinha 22 anos. Daí nunca tinha visto avati, é milho, né? Nunca tinha visto avati ju, avati pantã, avati avati pororó, avati paraguaçu, avati pororó rum, tim, roú, pantã, avati toé, avati awá. Sim, pode mostrar alguns tipos que a gente recuperou na Calipetã. E aí, então, em 2001, eu fiquei meio depressiva, porque eu era Guarani, estava na aldeia, tinha 22 anos e nunca tinha visto esses milhos que os mais velhos estavam falando. Os mais velhos, na época que tinha 60, 70 anos. E eu só tinha comido, então, milho, esse amarelo do mercado, que era plantado na aldeia, que era orgânico, mas
era esse padrão só, nunca tinha visto. E aí os mais velhos falavam do quanto esses alimentos era sagrado e como que era a relação desses alimentos, né? Que cantava e rezava e se concentrava para essas sementes, para elas darem bem, assim, para vingar, para ter uma boa colheita. E depois, quando colhe, também faz toda a reza, faz toda uma consagração de agradecimento. E aí o milho, a batata doce, o amendoim preto, os feijões de cores diferentes, tudo que eles estavam falando eu nunca tinha visto na minha aldeia. E eu fiquei por 5 dias ouvindo eles, só ouvindo, porque na época eu era só apenas uma professora da aldeia, não tinha espaço de fala, não era liderança, e estava ali também para aprender. E eu escutei muitas falas muito tristes, falas de muitas lamentações. E eu achava que talvez a gente nunca ia ver tudo aquilo na aldeia. Mas daí, passando um ano, isso ficou muito forte em mim. E eu tinha já trabalhado na escola, registros, falas desses Tcheramões, das Tchejari, de homens e mulheres mais velhas, referente à nossa comida. E que então a nossa comida alimentava o nosso corpo físico, mas que também fortalecia o espírito guarani. E que a comida que a gente comia hoje nas aldeias, na época, né, que comia, ele não alimentava nada, só trazia doenças. E aí os mais velhos falavam, essa comida de Juruá é o não indígena, é o não guarani, que significa boca com cabelo. E aí eles falavam, os Juruá só tem comida ruim, o que Juruá come já é uma comida morta, porque eles plantam com veneno. Então não tem como alimentar o seu corpo e fortalecer seu espírito. Então essa comida vai trazer muita doença para a gente, doença no corpo e doença aqui também. E aí então a gente passou por tudo isso, resumindo um pouco de tudo, né, que é muita história. Depois disso eu chego na aldeia do Rio Silveira, lá no litoral norte, e aí num contato com um Tcheramões de 98 anos, um senhor assim muito especial, e uma das minhas tantas visitas falou para mim, Gerá, tem uma batata comigo que se chama de Etucanonguachu, batata doce, e eu já andei com ela por vários lugares, na Argentina, no Paraguai, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, e agora eu não enxergo mais, perdi a minha força no braço, não consigo mais carpir. E agora minhas filhas aqui, minhas netas, não estão plantando, não querem mais plantar, e eu estou com medo de perder. E aí ele falou para mim, antes de você nascer na Tenondé, mas ele não falou na Tenondé, falou barragem. Antes de você nascer na barragem, eu passei por lá e plantei também essa batata lá, e eu lembro que lá também deu super bem. E aí, se você quiser, eu te dou essa batata e você planta de novo e a gente não perde. E aí eu achei aquilo muito lindo e muito forte, e ele me levou para fora logo depois da conversa e mostrou onde que estavam as batatas. Ele não enxergava direito mesmo, estava um sol forte. E aí ele falou, deve estar por aqui, a folha é meio roxeada, mas o caule, o bracinho tem partes verdes. Daí eu reconheci ele falando, e era o único espaço que tinha as batatas. Enfim, daí eu peguei essa batata, levei para a aldeia, plantei. 3 meses depois já tinha umas batatinhas, cavoquei porque eu estava ansiosa, levei para Opã, para a casa sagrada, assei na casa e dividi, as crianças adoraram. Quando eu coloquei na boca, parecia um doce que dissolvia na boca. Enfim, daí essa experiência, esse momento também fortaleceu mais a vontade da busca, assim, né? E, enfim, a história é bem comprida, mas daí a gente foi para a Argentina, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. O único estado que eu não fui, que tem Guarani também, Guarani-Mbiá, é o Pará e o Rio de Janeiro. E aí do Rio de Janeiro me mandaram batatinhas pelo correio,
que chegou numa caixinha, daí as crianças acharam que era celular, daí abriram, daí viram que era uma batata e falaram, deve ser da Gerá. Mas essa batata, infelizmente, não vingou, então eu tenho que voltar no Espírito Santo. Eu tenho que ir lá, de fato, né? Enfim, e aí nessa busca, nesse resgate, principalmente que é oportunizada pela demarcação da nossa terra, a gente então consegue recuperar essa variedade de milho na Calipetã, uma variedade de milho, uma variedade de batata doce, como esse milho que a gente chama de avatipantã, avatiju. E aí esse livrinho também mostra um pouco dessa alegria, desse retorno dessa alegria, né? Avati Paraguaçu, Avati Ouã, Avati Tim. Ele está meio escurinho aqui porque estava em cima do fogo, mas ele é completamente muito branquinho. Avati Pantã, Avati Paraguaçu, Avati Tovei. Esse aqui a gente conseguiu com os senhorzinhos, as senhorinhas lá do Rio Grande do Sul. Uns guaranizinhos lindos. Daí Avati que é Avati o preto, que eu achava que era só dos peruanos. E aí os guarani falando desse Avati por exemplo, que é um milho específico para se fazer de comida para as mulheres que ganham neném e para as pessoas que passam da vida de criança para a vida adulta, né? E aí, então, em 9 anos, a aldeia Calipetã, o território Tenondeporã, tem essa variedade de milho que todas as aldeias cada vez mais têm interesse de cultivar, de plantar, as batatas doces, o amendoim preto. O amendoim preto também tem uma história muito bonita, que um Juruá, ou não indígena, sabe que tem uma Guarani no evento de troca de semente lá em Minas Gerais. Daí um Juruá vem e traz esse aqui, eu peguei com o Guarani há 20 anos atrás, lá no Paraná. Leva de volta para sua aldeia. E aí ele falou, mas só sobrou esse. Daí era 5 amendoinzinho preto. E aí eu guardei com muito carinho, assim, levei para a aldeia Tenondeporã, entreguei para o Pedro Vicente, e o Pedro Vicente fica emocionado, assim, porque esse cara já tem mais de 70 anos, e a última vez que ele comeu esse amendoim preto tinha 12 anos, porque veio para cá e aqui era uma outra situação em relação à terra, os Guarani fugindo da opressão do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, que na verdade só escravizava os Guarani e acabava com os matos dos Guarani, né? E hoje o Pedro Vicente, todos os anos, colhe esse amendoim preto e compartilha, assim, com todo mundo, assim, que quer plantar, né? E aí, então, o retorno do amendoim preto, o retorno dessa variedade do milho, o retorno da variedade de batata doce e tantas outras plantas que estão crescendo nesse território, e muitas delas não só da cultura Guarani-Mbiá. É claro que o número maior é da cultura Guarani-Mbiá, porque é com que a gente tem mais conhecimento. Mas na terra indígena Tenondeporã tem uma árvore sakura do Japão crescendo, tem uma árvore do baobá crescendo, tem as batatas doces do Peru, tem os iame dos quilombos lá do Vale do Ribeira, tem os milhos do Paraguai, daí tem a abóbora lá da Guatemala, gigante. Então as plantas se misturando e trazendo essa alegria, essa saúde, essa força, que tende, então, a possibilitar também que as crianças Guarani cresçam mais fortes fisicamente, né? Com mais força mesmo, fisicamente, porque se não tem muita doença, vai ser mais forte mesmo, vai ter um corpo mais ereto e que vai ter mais vitalidade para fazer as coisas, né? O plantio, por exemplo. E aí vai ter força espiritual e, com isso, consequentemente, vai ter mais inteligência. E para a gente a inteligência mais importante é você saber calcular, de fato, todas as ações da sua vida para outras pessoas têm que ser aquelas que você quer para você mesmo. Então, para a gente não fazer mal para o outro ou não querer mal para o outro significa inteligência boa. E aí, então, todas essas comidas traz tudo isso de volta para o nosso território.
Enfim, e aí esse livrinho tem em PDF também, dá para passar para vocês depois. E aí aqui tem o nome dos milhos, daí tem umas receitas. Esses milhos aqui foi a primeira colheita assim, no Calipetu, foi muito emocionante, eu queria ter eles para sempre. Mas o Calipetu é muito úmido, está na Mata Atlântica, então dá caruncho, né? Tipo, dependendo do tempo que você guarda, 1 hora dá caruncho, mas eles eram muito lindos, muito lindos. E aí aqui fala um pouco da fase da lua também para os Guarani, que a gente sempre planta em agosto, na lua minguante. Daí depois de agosto até o final de janeiro, os Guarani mais velhos plantam muito, mas sempre na lua minguante, não em qualquer dia, né? Os mais velhos falam que fora da lua minguante, muitos bichinhos ficam de olho, e daí vem e vai e come tudo. E aqui, então, tem alguns pratos Guarani que é derivado do milho, que o milho é a base da alimentação Guarani, né? E aí, então, a gente tem aqui um monte de comidas que chamam bojapé, baipã, batá, avati, maimbé, avati michi, avati mimoi, baipuré, avati cuí, cairepoti, irorá, ruitim, caguiji, jopará e beju. E aí, depois, em outras páginas, a gente tem a receita desses pratos, que alguns, mesmo na cidade de Juruá, conseguem fazer. Como o jopará, que o pessoal aqui do Pivô foi e pôde experimentar, né? Que é o feijão preto, que é cozido separado, daí cozinha o milho branco separado, pilado, como canjica. E aí, depois dos 2 cozidos, você junta os 2 e deixa ferver. Quanto mais ferve, mais caldo grosso vai ter. E é esse prato, por exemplo, para Juruá, para as pessoas, né? Para as pessoas outras, porque Guarani é difícil ser vegetariana. Mas para Juruá, vegetariano é um prato ótimo, porque ele alimenta muito. Assim, a gente consegue, às vezes, comer esse prato 10 horas da manhã e fica até às 5 sem comer mais nada, trabalhando na roça, né? Mas, enfim, daí eu posso passar isso por PDF e eu falo muito, então acho que está bom. Já, a Naí já está ansiosa para falar. Mas eu estou aqui para as perguntas. Até. Acho que alguém tem que controlar meu tempo, senão eu vou ultrapassar muito. Eu vou colocar aqui um... Tá bom, de 10 em 10 você me fala. Bom, boa noite aí a todos. Acho que já é de noite, na Nhandepetum, Jundirá. Bom, eu estou muito agradecida com esse convite de poder participar aqui desse evento junto com a Gerá. Agradeço a Pivô, a Ana, o Thalisson especialmente, que... Bom, eu estou aqui graças a esse convite e também aos outros colegas que vieram de longe para compartilhar com a gente. É muito difícil sempre falar depois da Gerá, do Denilson, sempre acho que é uma responsa, assim. Mas eu trouxe algumas ideias aqui que eu não sou... senão eu faria uma mistura. Aí eu fiz uma espécie de cola para poder falar. Não vou ler, mas eu vou tentar explicar as ideias a partir da minha trajetória de aprendizado junto com povos Guarani, mais recentemente com o povo Guarani Imbuá, e já de mais anos com outros povos indígenas também. Bom, pensei um pouco do que esse projeto tem como objetivo, né, de pensar, imaginar outras perspectivas de compreender a Terra, como uma proposta para talvez descentralizar a humanidade, né, dessa prática artística. E a minha ideia, eu gostaria, assim, nessa apresentação, eu gostaria de trazer algumas considerações, alguns questionamentos também, para poder sonhar, recriar a arte muito além do que são os conceitos e das instituições ocidentais. Então, eu vou tomar como
eu vou colocar aqui 3 inspirações, a partir do que eu aprendi com os Guarani, né? E a partir dessas imagens que eu vou trazer aqui para vocês, tentar criar uma espécie de paisagem com reflexões que já foram feitas por outros pensadores, outros artistas. A gente recebeu o Denilson aqui, vocês já ouviram ele falar maravilhosamente também, a Gerá aqui. Bom, tem outros colegas também, tantas pessoas que nos últimos anos que eu convivi, desde que eu estou aqui em São Paulo, em 2020, e aqui, bom, eu acho que tem várias ideias que eu acho que me inspiram e me conectam com essa nova forma de pensar. E vou tentar, assim, nesse emaranhado que eu criei, vou tentar desvendar essas conexões. Então, de certa forma, eu creio que nós, de Uruá, como a Gerá falou, nós não indígenas, ainda temos muito para aprender, para poder ressignificar a vida, para poder ressignificar o que é a natureza. E isso, eu acho que logicamente, a cosmologia indígena é uma fonte de inspiração. Então, muito do que a Gerá estava nos falando, a partir do modo guarani de viver, o Tecoporã, e o que a própria experiência dela nos mostra como outras possibilidades de cultivar essas relações entre humanos, não humanos, seres visíveis, invisíveis, e que existem outras formas de fazer brotar outros mundos. Então, essa primeira inspiração que eu quero trazer aqui, eu vou remontar à origem, à cosmogonia, um pouco a mitologia de origem, segundo o povo guarani, e trazer um pouco essa palavra de um pouquinho, assim, brevemente, dessa narrativa da história de origem, e pensar como era o antes, né? Nesse tempo, espaço originário, há milhares e milhares no meio de escuro. No meio do escuro, antigamente era tudo que existia, era escuridão. Então, no meio do escuro, surgiu Nyanderu Tenondé, o pai primeiro. Ele desabrochou, se criou a si mesmo, germinou como uma semente. Diz a narrativa que as suas mãos eram ramos floridos e que ele tinha um cocar que eram de flores decorados com umas gotas de orvalho. Ainda nesse escuro, Nyanderu Tenondé Ombojerá, o corpo do Nyanderu, ele germinou e dançando como uma espécie de essa semente, dançando como um broto flexível. Carlos Papá, que também é um rezador, cineasta e pensador guarani-mbuá, ele sempre me diz assim: tudo que nasce é como um broto, tudo que brota dança, o jeroku. Esse termo jeroku muitas vezes é traduzido assim de uma forma literal como dança, mas também significa se desabrochar como uma nova semente. Então, Nyanderu Tenondé Oguerojerá Auvu Raputaná. Nyanderu Tenondé, o pai primeiro, criou a fala, o fundamento da palavra. E a partir disso, criou o sol, criou, a partir dessas mãos floridas, foram se criando cada uma das coisas que hoje conhecemos. O sol, a terra, os demais, as demais divindades do patamar guarani, como Caraí, Jacairá, Tupã. Se criou a árvore originária, criou a palmeira, Pindoju, que sustenta essa terra, que sustenta as moradas divinas. Então, a partir das palavras, as mãos floridas de Nyanderu foram criando tudo que hoje conhecemos, tudo que existe na Terra, os seus novos habitantes. Então, assim, esse termo Gerá, que é tão bonito, literalmente se refere ao ato de brotar, de se abrir, de desabrochar. Então, é muito bonito ver como essa poética vegetal do desabrochar está presente na cosmologia das narrativas míticas,
nos cantos rituais, nas rezas, nas belas palavras guarani, nas práticas cotidianas guarani, bom, até no nome da Gerá, Gerá Potamirim, o nome da Gerá também é a flor, a pequena flor sagrada que desabrocha. Então, são essas imagens e uma poética vegetal muito importante, né? Então, assim, a gente pensa que a gente nasce no escuro, a gente cresce como brotos que vamos expandindo nossas mãos, nossos braços, como se fôssemos árvores, praticamente. Então, para os Guarani-Mbuá, nossos corpos também são como plantas, como árvores. Então, pensar isso é muito bonito. Então, o que compõe nosso corpo também, né? Alguns termos que eu acho assim, bonitos e interessantes. Os Guarani-Mbuá chamam a água de a terra, o vento, uvutu, a árvore, uvurá. Então, para ver como que essas coisas estão realmente conectadas. Nosso corpo é água, nosso corpo é sopro, é vento, é também parte da terra. Então, quando os indígenas nos falam, nós somos a terra, não é uma questão filosófica, mas é uma prática em si, né? Então, tem outra pensadora guarani, a Sandra Benites, que ela é antropóloga e foi ex-curadora do MASP, que ela também sempre insiste nessa relação entre a terra, corpo, como nosso corpo e território, e também o nosso lugar de conhecimento. Existem vários outros exemplos dessa, talvez, metáfora vegetal para os nossos corpos. Aí eu também lembrei de um outro exemplo sobre o milho, para o povo Paintahuterá, que também é um povo de fala guarani, que eles falam que o milho, que eu acredito que também seja assim para as mulheres, o milho é uma pessoa. Então, é importante a gente cuidar do milho e essa relação de enfeitar os corpos como o milho. Durante a iniciação dos jovens, para que eles possam madurar corretamente, é necessário se enfeitar como o milho. Então, e é interessante, tem uma outra palavra em Paintahuterá que é itambu. Itambu também é semente, como substantivo, e como verbo também significa brotar. Então, assim, continuando nessa questão das imagens. Então, alguns apontamentos que eu trago disso aqui, como que a gente viu, né, a partir dessas narrativas, terra, cosmos, corpo, território, planta, floresta, tá tudo conectado. Então, essa base da filosofia guarani, nos trazendo essas imagens vegetais, de entender essa potencialidade, né, do imaginário vegetal para poder criar essas novas abordagens, que ultrapassam aquilo que nós, não indígenas, chamamos de conhecimento científico, botânico, de certa forma. Então, eu me pergunto, assim, algumas perguntas, pena que o Denilson não está mais aqui, mas eu me pergunto, por exemplo, será que, na arte, por exemplo, ligando isso com a arte, será que Nhanderu Tenondé e os outros demiurgos nas histórias indígenas não poderiam ser considerados como os primeiros artistas que desenharam esse cosmos? Por outro lado, se para os Guarani nós somos como brotos dançantes e a vida toda é uma dança, e eu, assim, atrevidamente eu falo o cosmos todo como uma performance, como é possível que ainda nós, desde nossos sistemas de conhecimento de arte, continuemos insistindo nessa separação entre arte indígena e vida indígena? Então, essas questões trazem o que vários artistas indígenas, como Jader, Lisbel, o Denilson Banigua, a Nayara, Gustavo, entre muitos outros que eu não vou conseguir citar aqui, nos falam, né? Jader dizia, eu vou ler, indígena e arte são de origem comum e indissociável. Então, essa importância de falar que quando se fala de arte indígena, não é possível não falar dos indígenas, dos direitos indígenas e das lutas que se reivindicam. E apesar desses esforços, né,
existem uma forma, ainda não há um verdadeiro reconhecimento em que os indígenas têm os seus próprios sistemas de arte, né? Com sentidos, com dimensões próprios. Então, outro dia, eu estava conversando sobre isso com um amigo, com um colega, Antônio Salvador, e a gente discutindo sobre isso, ele me fez lembrar de uma frase que talvez, de certa forma, resume, de alguma maneira, o que é o sistema artístico para nós ocidentais. Esse axioma que acho que é de um poeta que diz assim: a arte existe porque a vida não basta. Uma frase que resume uma visão artística da vida ocidental, mas que para os povos indígenas não faz sentido, porque é completamente o oposto. O oposto, porque aquilo que nós atribuímos, nós ocidentais, nós de Juró atribuímos à arte, já está na vida indígena. Na arte ocidental, a arte no Ocidente é uma questão transcendente. A arte no mundo indígena, ela é imanente. Então, a arte existe porque a vida existe. Então, essa eu acho que é uma questão fundamental da gente se questionar. Enfim, essa é uma das primeiras inspirações e questionamentos. A segunda inspiração, eu quero tomar desse vínculo profundo que os Guarani-Mbuá e que todos os povos indígenas têm com as florestas, com os vegetais, como não sendo as florestas como simples depósitos, estoques de recursos materiais, né? Então, a Gerai nos contava que grande parte desse território guarani ele está localizado na Mata Atlântica. E quando os Guarani falam Cauã, a floresta, estão se referindo à Mata Atlântica principalmente. Mas a Mata Atlântica, Gerai nos contava, e a gente sabe, traz uma história muito triste de devastação, de destruição, né? Ontem, a gente, na Opuí, na Casa de Rezas, a gente cantava um boraí, né, Geral? Eu não vou cantar aqui, mas eu vou falar as palavras. Ela pediu para cantar. Ai, meu Deus. Isso. Tá. Vou cantar? Uhum. Kaguere jare kovakwe uwa pona nyande buwana uwa pona nyande buwana heta vai kweru omoka nyemba nyande rumini oe chave kwe heta vai kweru omoka nyemba nyande rumini oe chave kwe Nyanderu mini, oi chawakwe, oi chawakwe. Muito bem. Esse boraí, vou traduzir para vocês. Ele diz assim, na nossa mata tínhamos antes frutas boas que foram criadas para nós. Aqueles que são muitos fizeram desaparecer tudo aquilo que os nossos antepassados divinos nos deixaram. Então, aqueles que são muitos, somos nós de Juruá, né? É o que o Denilson falava, qual que é a porcentagem atual indígena comparado ao que tem hoje, né? Então, quero só trazer essa questão de que essa destruição da Mata Atlântica, das florestas, ela não é só um ecocídio. Ela foi e ainda é um genocídio. Um genocídio porque não foram só extintas árvores, plantas, animais, indivíduos, fungos. Um genocídio porque junto com isso também foram apagados os nomes e os sistemas culturais e simbólicos que eles representavam. Então, vários
várias extinções e apagamentos. Então, de fato, esse termo Mata Atlântica, para os antigos Guarani-Mbuá, não fazia sentido nenhum, não existia. Então, essa é uma denominação nova, é um nome novo, inspirado no nome novo do oceano, né? Digo novo, recente, porque antigamente os nomes eram outros. As pessoas que estão aqui, muito antes do que a gente, tinham outras formas de nomear as coisas. Carlos Papai, que eu falei antes, ele, nesse processo de recuperação de nomes, junto com a sua companheira, a sua família, ele nos relembra que é Nheru. Nheru é o nome verdadeiro dessa região, que hoje nós chamamos de Mata Atlântica. E ele insiste nesse reconhecimento da Nheru, nesse nome originário, para que a reconstrução, possa ser reconstruída essa história, de uma história viva dos Guarani-Mbuá e de todos esses seres que habitam e habitaram essa região. Que não é, logicamente, a história da floresta, não é somente uma história humana, inclui também outros seres que nela habitam. Logicamente, Mata Atlântica não foi a única região que foi esvaziada do seu nome. Esse apagamento de nomes, de descrições, de topônimos, nunca é neutro. Então, assim, é muito fácil poder trocar os nomes para apagar os conteúdos simbólicos, ancestrais, e falar a floresta aí como mata, um simples recurso natural. Uma floresta transformada em recursos, línguas indígenas rebatizadas como dialetos, arte indígena transformada em artesanato ou artefato. Bom, não vou entrar nesse debate, que é muito longo também, mas eu queria ressaltar assim, de que, por muito tempo, o sistema de arte ocidental, que o Denilson também falava antes, considerou que os indígenas não poderiam fazer arte, porque eles eram artesãos. Então, bom, isso felizmente está mudando de certa forma, graças a esses longos e sofridos anos de luta desses artistas indígenas. Uma outra questão ligada à destruição da floresta. Essas relações de reciprocidade entre sociedade e natureza que foram desenraizadas para poder explorar colonialmente e pelo capitalismo tudo que existe. Então, para os Guarani, um modo de se relacionar, de viver no mundo, a reciprocidade, o diopoi, é muito importante. Então, tem junto com a forma correta de se viver uma série de normativas, de cuidados para poder manter o tecoporã, que é o bem viver, e que implica em uma relação adequada da floresta, uma forma de se relacionar com outros de uma forma boa, correta. Então, se a floresta é um legado, considerado como um legado dos antepassados divinos, um legado de Nyanderu Tenondé, ela por esse motivo que ela deve ser cuidada. Além de ser o lugar onde moram os Idiá. Os Idiá são os espíritos donos das florestas, dos animais, das plantas, das pedras, das serras, tudo que existe, porque no mundo Guarani não existem espaços nem coisas neutras, tudo tem um dono, tudo tem alguém que deve cuidar de. O dono, não no sentido de proprietário, mas no sentido de quem cuida. Então, assim, existem diferentes níveis de intervenções, de cuidado pelo povo Guarani para manter esse tecoporã. E isso é fundamental para se manter esse equilíbrio cósmico. Então, esse engajamento de cuidado poderia ser também considerado como uma política de cuidado. A gente sabe que tem um monte de evidências arqueológicas também que demonstram que essas florestas, como eu falava antes, não foram criadas apenas... Não é uma mata intocada. Aquilo que a gente vê, uma selva, uma mata, não é uma floresta intocada, mas ela foi criada de forma
de forma conjunta com aqueles povos que ali viviam. Com os Guarani, eu aprendi que não foram só os seres humanos que colaboraram nessa criação. É uma cocriação conjunta com os outros seres, com essas outras divindades. Então, aí quero trazer um conceito que eu acho importante também nessa questão, de pensar o termo de cosmopolítica. A cosmopolítica implica num relacionamento de mundos. Então, para poder, por exemplo, uma forma de cuidado com as florestas, você tem que negociar com os donos dessas árvores, desses animais, para você poder pegar. Então, esse relacionamento implica certa intervenção cósmica. Então, entender essas negociações como um tipo de política ou uma cosmopolítica. E, de vez em quando, para essas negociações, é necessária ação xamânica, né? Não é todo mundo que sabe fazer certas rezas para poder se comunicar com esses outros mundos. Então, aí os Tiramoi também são como uma espécie de tradutores, ou comunicadores, ou até diplomatas cósmicos. E também eu acho muito legal de incluir a questão artística nisso aqui, porque a cosmopolítica nos remete a uma outra forma de arte, o que o Denilson também está nos provocando, junto com outros artistas, quando eles falam de arte indígena cosmopolítica. A arte indígena cosmopolítica, ela nos permite essa comunicação entre mundos. Bom, como terceira e última inspiração, eu quero trazer, de certa forma, juntar todos esses primeiros 2 pontos, através da experiência que a Gerá estava falando agora para a gente, sobre as iniciativas que ela teve na aldeia dos cultivos de retomada da terra. Então, a Gerá nos contava que ali na aldeia Calipetã, que é uma aldeia que está no extremo sul de São Paulo, que pertence a uma terra indígena, que é a Tenondeporá. Bom, ela nos contava ontem, na real, que era uma área completamente... que foi uma área antiga de plantação de eucalipto, que daí vem o nome. Hoje, com essa retomada, foram recuperadas, através desse intercâmbio de sementes, um monte de espécies de batata, de milho, de amendoins, as coisas que a Gerá estava nos falando. Então, se a gente olhar de novo naquele mapa que o Cleiton estava mostrando, a gente vê essa manchinha verde ali, de São Paulo. A Tenondeporá é responsável por essa manchinha verde, a única mancha verde que tem aqui, nessa metrópole gigante, que nada mais é a maior megalópole de América do Sul. Então, se a gente for olhar assim de longe o mapa como um todo, e a gente afastar esse olhar, a gente vai ver que todas essas manchas verdes ao redor do mundo todo, elas coincidem com os territórios indígenas. Nada está mais claro que esses povos indígenas são os responsáveis por preservar, proteger as florestas. Outro exemplo de resistência ao Guarani. Tem um historiador australiano que, na sua tese de doutorado, demonstrou que os Guarani impediram, durante a conquista e a colônia, a expansão dessa devastação dentro da Mata Atlântica. Se entre 1500 e 1600, mais de 90 mil guaranis tinham sido escravizados, foi, no entanto, a resistência que impediu várias rotas de comercialização e de entrada e de mais avanço e destruição dessa Mata Atlântica. Então, assim, de novo, trazendo a ideia da Calipetã como um exemplo de resistência, que se constitui também, assim, se pensarmos a cosmopolítica como uma arte de compor mundos, é também uma forma de fazer cosmopolítica. O povo Guarani, a Gerá e todas as pessoas que estão com ela, através da agricultura e da retomada da terra, estão não só assim, eles estão também restabelecendo esses vínculos entre humanos, plantas, fungos, animais, retomar aos poucos o que deveria ser retomado esse equilíbrio cósmico.
Então, aí pensar também a agricultura para uma produção poética, estética e, por que não, também artística. Eu estou quase acabando, faltam mais 5 minutos, tudo bem? Bom, que eu vi o Denilson aqui, eu lembrei de uma arte dele que ele fez na Véxua, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver na Pinacoteca. Ele plantou um jardim, não um estacionamento, nos paralelepípedos, nos tijolos da Pinacoteca. Então, ele numa entrevista, ele falava assim, trazendo essa questão da agricultura de novo, né? Por isso que como uma inspiração, né? Ele fala assim, numa entrevista, que a ideia, diferentemente dessas outras obras do Denilson, que estavam dentro do prédio da Pinacoteca, essa parte da exposição ela estava fora da vitrine e acessível a todo mundo que passava por ali. Então, a ideia dele era como mostrar que a arte ela está viva em qualquer espaço, como resistência e como não aprisionamento. Ele disse isso numa entrevista. Então, aí também, se a gente virar essa nossa atenção para os vegetais, para as plantas, como que as plantas também podem nos ensinar, né? A gente pensa assim, dessa capacidade de rebeldia, de desobediência que tem as plantas de brotar nos asfaltos, nos concretos, em todo lugar onde elas não são quistas, né? Então, e assim como essa agricultura, a agricultura guarani também pode nos inspirar para outro tipo de práticas. Então, assim, a roça, a horta de Gerá, desenhada por ela se transforma numa espécie de instalação paisagística, onde convivem seres, onde convivem diferentes plantas, onde podemos ver todos esses diferentes tons de verde ali convivendo. É só um exemplo de tantos outros exemplos indígenas de retomada da terra, de fazer germinar outras formas de relação entre uma paisagem de destruição e na urbanidade. Então, assim, se a gente for pensar essas iniciativas, Guarani, Denilson, de outros artistas indígenas, artes indígenas e estéticas vegetais se articulam como uma espécie de ode à resistência, uma pura poesia de reexistência. Bom, quero reforçar, assim, de novo, pena que o Denilson foi embora, que me seduz particularmente essa mudança das siglas, do significado das siglas da AIC, que antigamente era Arte Indígena Contemporânea. Eu gosto muito de pensar também como uma arte indígena cosmopolítica, como um ponto de encontro, como o Gustavo Caboclo nos diz, né? Pensar a arte indígena cosmopolítica como um ponto de confluência e de articulação entre indígenas, os outros parentes, as galerias, os museus, os centros culturais, e por que não também a casa da avó, a casa da tia, a roça, a casa de rezas, a aldeia. Encerrando, assim, penso que quando estão plantando, quando estão recultivando esses seus cultivos ancestrais, os Guarani não é só que estão cuidando de seus corpos, dos territórios e da floresta, mas também tem uma questão importante nessa transmissão desses conhecimentos, na transmissão dessas palavras, dessa memória sobre a diversidade, de certa forma, evitando esse apagamento e também ajudando na manutenção do equilíbrio cósmico. Então, assim, a Gerá, não só como liderança, não só como mãe, ou não é só professora, não é só agricultora, eu também vejo a Gerá como uma mediadora cosmopolítica. Uma artista cosmopolítica também, talvez. Então, através dessas práticas, e em alguns textos que a Gerá também escreveu, que vocês podem achar pela internet, um texto que eu gosto muito, que se chama Tornar-se Selvagem, a Gerá ela nos faz uma crítica bastante contundente, que eu gosto muito, Gerá. Essa crítica é uma crítica a essa produção de conhecimento, às formas de produção atuais de arte. Então, assim, a Gerá escreveu assim,
de certa forma, não vou falar com as palavras exatas, mas assim, do que serviria a escola, do que serve a escola, do que servem as universidades, do que servem as artes, se elas continuam sendo coniventes com a destruição das florestas e do modo de vida dos povos indígenas e populações tradicionais. Então, influenciado por essas ideias, eu me pergunto o que mais podemos aprender dessas iniciativas para compor mundos que sejam muito mais justos e menos destrutivos. Acho que precisamos levar a sério as cosmologias indígenas, precisamos levar a sério que a arte indígena possui um sistema próprio, que inclui ações variadas, artísticas, ecológicas, medicinais, musicais, entre muitas outras, inclusive cosmopolíticas. Iniciativas como a da Gerá e de muitos outros indígenas que estão por aí, nos dão pelo menos uma leve esperança de que há outras formas de fazer as coisas. E, bom, eu espero que essas palavras sementes germinem, consigam reflorestar de alguma forma os nossos pensamentos, que brotem, que dancem, e que nos convidem a nos relacionar de outras formas com esse mundo. Então, bom, vou ficar por aqui. Obrigada. Alô? Oi, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem um tempinho. O meu tempo é 3 minutos, tá, professor? Então, por favor, a pergunta tem que vir rápido. Muito obrigada. Chegou também um outro materialzinho, né? Esse material, Thales, a gente pode dividir também. Quem quiser pode pegar. Que esse jornalzinho foi feito pelo programa Aldeias, que tem um vínculo de trabalho com CTI, que é Centro de Trabalho Indigenista, que fala bastante sobre a vida guarani, né? E aí, esse aqui, a gente tem que inventar algum modo aí de sorteio. Quantos povos indígenas existem no Brasil? Quem chega mais perto leva, algo do tipo. Quanto? 230, alguém dá menos, dá mais? 231? 331. A segunda opção levou, hein? Está mais perto. Alguém saberia dizer mais 2 nomes de subgrupo Guarani? Eu sou Guarani Mbuá. Guarani Nhandé, Guarani Kaiowá. Agora, Ney, pode fazer alguma outra pergunta? Não, pode fazer. Eu acho que talvez a gente pode arriscar, ver se alguém pegou algum termo em Guarani, né? Sim. Alguma palavra em Guarani? Hetebe? Havete. E nesse jornalzinho fala sobre o território Tenondé-Porã, onde eu venho, e também fala do território Jaraguá, que é um outro território aqui do povo Guarani-Mbuá, que também tem programa Aldeias, que também tem o trabalho com recuperação de áreas degradadas, com reflorestamento, com criação de abelhas de ATI, com as abelhas nativas, né, que são as provedoras aí de permanência, de existência de árvores de grandes portes na Mata Atlântica.
E acho que o Márcio, lá do Jaraguá, hoje já tem tipo 7, 8 tipos de abelha nativa, pequenininhas, lindas, maravilhosas, que não tem ferrão, que você pode ficar no meio delas, e algumas delas só dão umas aparadas assim, no seu cabelo. Mas não fica. Mas eu quero já deixar as considerações finais aqui, dizer, Veté, obrigado pela escuta e pedir desculpa que a gente vai sair meio, eu tenho que sair meio correndo. Então não vou perguntar. Mas a Ney está aqui, estudou bastante para o Guarani, vou deixar tudo com ela aqui. Mas era para você, mas tudo bem. Tá bom, tá bom. A sua, Sofia. Rapidinho. É só porque eu acho que tem uma dimensão muito incrível, bonita e de força, assim, que é o movimento, né? Se a gente está falando dessa dança, de tudo que você move, né, Gerai? Movimento, assim, junto com outras pessoas, claro, e outros seres, sempre na Kalipetã e toda a Taramporã, assim. E eu gostaria que você falasse um pouco mais da soberania alimentar que vocês conseguiram conquistar na aldeia Kalipetã, né, nessa Tequá. Porque andando aí por várias aldeias Guarani-Nguá, de todo, né, do sul, do sudeste também, a gente percebe um adoecimento do corpo e da mente muito intenso, provocado não só pela desterritorialização e pelo genocídio, mas principalmente porque as aldeias elas não têm espaço, né, para plantar, elas não têm, e as terras que às vezes têm ou são demarcadas, elas são pobres, porque elas antes já foram latifúndio ou fazenda, estão todas envenenadas ou tem em volta, né, o agronegócio. Então, assim, é muito inspirador mesmo ouvir as suas palavras, assim, né, e ver tudo que a Kalipetã movimenta mesmo, o próprio Nhanderecó, e nessa fabricação do corpo e de tudo que está dentro disso, assim. Como é que lá dentro, assim, da aldeia, como tem funcionado isso, né, nessa autonomia? Sim. A aldeia Kalipetã foi uma das primeiras aldeias novas da Tenondeporã a buscar o retorno dessas comidas guarani, né, para essa aldeia Kalipetã, mas certamente já pensando em compartilhar tudo que a gente fosse conseguir, né, porque uma da educação tradicional é isso, tudo que você tem de bom, que faz bem para você, para sua família, para sua aldeia, você tem que multiplicar, você tem que dividir, né? E aí, então, as viagens de intercâmbio, as participações nas feiras de semente, ou ir para um sítio de um agricultor de Uruá, que a gente ouviu falar que tem algum tipo de alimento que pode ser guarani, ou no Sesc Santo Amaro, que tinha uma batata doce guarani com eles, de ir buscando essas comidas guarani, para Kalipetã, para de lá compartilhar. Então, esse trabalho todo coloca para a aldeia Kalipetã, assim, em particular, uma força maior de falar com as pessoas de um espaço muito concreto. Assim, a gente já tem essas comidas, o que a gente tem não é ainda suficiente para a gente não comprar mais comida de Juruá, por exemplo, infelizmente, mas batata doce guarani, por exemplo, batata doce eu não compro há 9 anos, porque sempre tem na aldeia, quando dá uma diminuída no Kalipetã, ou aconteceu algum problema, como o frio matou tudo, daí alguma outra aldeia sobrou, daí a gente pega de volta. E aí, então, ter todas essas comidas na Kalipetã é melhor para tratar com as mães, por exemplo, que não precisa dar refrigerante, dar doce, dar bolo, tomar essas comidas que traz essas doenças físicas, que tem nomes de diabetes, pressão alta, ou que causa dor de dente em crianças, às vezes de 3 aninhos, os dentes de leite, que já fica estragado, e a criança sofre com isso 4, 5 anos, que é muito ruim de ver, assim. Mas lá na minha aldeia Kalipetã, por exemplo, é muito difícil a gente ver
nos quintais ou no lixo das famílias frasco de refrigerante. As pessoas estão aprendendo que de fato não precisa comer essas coisas, tá tudo bem, ninguém vai morrer se não tomar refrigerante, que é melhor comer comida saudável, que vai fortalecer seu corpo e fortalecer o seu espírito, né? E aí então a gente está assim, cada vez mais se fortalecendo e querendo chegar num futuro próximo de acordar e comer uma macarronada por uma opção, assim, mas que a gente tenha de sobra o nosso, assim, abati, etã, manduí, taquaremirim, mandioca, enfim, as abóboras, os iames, guarani, os quilombola, enfim. Tá assim, avete. Água de avete. Bom descanso, viu, para todo mundo. Obrigada. Eu vou me preparar mesmo para sair. É que, Anaí, eu gostei, eu até dei para Pivô hoje na biblioteca o livro infantil que a gente fez sobre Tecoiupã, que é a origem do mundo, né? Que fizemos eu, Patri, Paraitiapã, Ariel Ortega, Quaraã e Leandro Quaraã também. Louca para ler. E é muito doido, porque eu acho que isso também faz parte dessa cosmovisão sobre a Terra, futuros e tudo, né? Que é uma outra versão, né, da origem do mundo, porque eu nunca tinha ouvido essa versão de que Nyanderu Eté, ele na verdade era um broto e que ele brotava assim, né? Então, acho que talvez é mais um comentário assim, justamente em como uma mesma cosmovisão, uma mesma cosmologia, uma mesma cultura, uma mesma etnia, ela consegue ter nomes diferentes, histórias diferentes, e que essa história está sempre em constante transformação, né? Então, ela é uma cultura viva, né? Ela é uma história viva. Assim como a língua é viva, como Nyanderu, Eté, Yandetietê, então, dentro dos nossos corações, assim, também são vivos e brotam e vão florescendo, assim, né? Acho que é isso. Eu achei muito linda essa versão, assim, da origem do mundo. Eu peguei essa imagem, mas não é a única imagem assim vegetal dentro da história cosmogônica, né? Mas essa aí está presente no livro do Leon Cadogan, do Aguraputá. Essa é a tradução que ele deu para essa primeira parte, né? O Leon Cadogan, ele fez a primeira compilação dessas nativas míticas que foi publicada através de narrativas do Zumbuá do Paraguai. E ela foi publicada aqui, inclusive na Universidade de São Paulo. E essa imagem está ali. Hoje, conversando com outro colega, ele tem outra versão também, trabalhando com os mulheres, e ele fala assim, que falaram para ele que não são ramos floridos, senão esse ato de um ramo de caá, de erva mate, que é o momento de entrega, de entrega no Nhamangaraí, da entrega da erva mate. Então, claro, assim, cada história depende também de quem está contando, da onde vem essa história. Então, são muitas. Eu acho, o que eu quis trazer aqui, na real, são assim as várias imagens vegetais que temos ali dentro. A palavra gerá aqui é tão bonita, né? De pensar que ela pode ser criar. Ela é traduzida muitas vezes como criar, né? Mas ela também é um desabrochar, um germinar, uma auto-engendração até. Então, esse é um termo que, inclusive, o Carlos Papá está falando muito, da gente se considerar como brotos flexíveis, assim, de pensar que a gente vive numa dança eterna. Então, acho muito interessante isso. Então, estou trazendo, assim, como essas imagens, numa ideia de colocar essas coisas que estão me inspirando constantemente, numa vontade de compartilhar isso com vocês. Obrigada. Eu acho que vou falar um portunhol muito ruim. Espero que dê para entender. ¿Me preguntas en español? En español. Pues, bueno, mejor. Súper. Respondo en español. Pero esta pregunta que hace la compañera ya me parece interesante. Mi pregunta original era
que hablaras un poco más sobre este concepto de cosmopolítica, pero con la pregunta ya me pareció interesante si tú podrías elaborar tal vez o que pensáramos juntos la diferencia entre tener una idea del principio, que es una idea de un ser vegetal, de un broto, ¿cierto? Y la idea que tenemos en el occidente, o sea, nuestra concepción del Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Que se convierte en humano una vez que puede manipular el fuego, que puede... Entonces, no sé, con esta pregunta o sea, como estos mitos originarios, nuestro mito occidental originario científico es Homo sapiens una vez puede dominar la naturaleza, ¿no? Una vez puede, o sea, dominar el fuego es como, wow, ¿cierto? Y, o sea, ¿cómo pensar entonces, o no sé, tal vez la pregunta es, o tal vez no tengo una pregunta, me causó mucha impresión si empezamos a comparar, vamos a decir, nuestros mitos sobre cómo emerge el ser humano y qué es lo que podemos ver entre un mito u otro, o sea, qué rescata cada mito. Y este mito del Homo sapiens, que yo siempre me lo imagino, está en las cavernas, ¿no? Y está ahí, no sé, con el fuego, con la familia, con esto, tiene como un caminar muy diferente, que tal vez ahí en ese mito originario occidental empiezan todos los problemas, bueno, no sé, pero esta idea de los mitos y cómo el mito organiza una cosmovisión, una cosmopolítica, me parece interesante, porque mi pregunta primero era que hablaras un poco más sobre este concepto de cosmopolítica. Bueno, gracias, Bea. Creo que de cierta forma, o sea, si pensamos, o sea, el tema pensaría en la mitología más como el Big Bang, ¿verdad? De cómo se origina el todo desde la nada, ¿no? Creo que, o sea, en realidad no puedo traer ninguna respuesta clara sobre eso, sino más bien son propuestas en que puedan dialogar esas diferentes historias y narrativas, que puedan convivir y aprender unas de otras. Y yo creo que en ese sentido es lo que se entiende o lo que me gusta entender como cosmopolítica, que es un término que fue, digamos, creado por una filósofa que se llama Isabel Stengers, que es muy utilizado actualmente, ¿verdad? De pensar en una política mucho más allá de ese concepto súper cuadrado que tenemos como que es la política, ¿verdad? Entonces, si inclusive hay un otro antropólogo que es colega, que es profesor en la Universidad de San Pablo, que Renato Studman, que dice a la cosmopolítica como un arte de componer mundos. Entonces me gusta pensar mucho en esa idea de la cosmopolítica como una forma de componer mundos, hasta quizás como una forma en la que los mismos zapatistas nos dicen, un mundo donde quepan otros mundos. Entonces me parece esa cuestión, ese diálogo es fundamental. Entonces yo creo no tengo, digamos, esa idea de que realmente podemos cambiar 100% nuestro pensamiento y convertirnos en el otro. Eso es algo imposible. Pero sí, la idea es como cuestionarnos, plantar esa semillita que nos haga pensar de que existen otras formas de entender el mundo, otras formas de relacionarnos y que, bueno, los pueblos indígenas nos muestran eso pueblos indígenas, pueblos tradicionales, nos muestran eso hace más de 500 años. O sea, si hoy los pueblos se están denominando como Guaranímbga, como Banigua, como Terena, como Junicuín o lo que sea, eso muestra, es un acto contracolonial. Eso ya es de hecho una cuestión contracolonial, el estar ahí y no solo de resistencia, sino de reexistencia.
Entonces, un poco es lo que creo. No sé si respondí a tu pergunta. Posso agradecer de novo, e muito obrigada por me ouvirem. E obrigada mais uma vez a Pivô e a todas essas galerias e centros de arte que fizeram esse evento possível.